Por que o Evangelho de João? De todos os livros da Bíblia, por que nós escolhemos o Evangelho de João? Não foi deliberado. Foi uma escolha muito bem pensada, muito bem planejada. O Evangelho de João é escrito, segundo os estudiosos, o local mais aceito, em Éfeso, na Ásia Menor. Foi o último evangelho a ser escrito. O primeiro foi o de Marcos, no ano 70. João foi o último evangelho a ser escrito nos anos 90 da era cristã, ou seja, mais de 60 anos após aqueles acontecimentos, mais de 60 anos após a ressurreição de Jesus. E o Evangelho de João é tão peculiar, é tão característico, é tão marcado pelas características da comunidade de João e da comunidade de Éfeso, que este Evangelho não foi plenamente aceito na igreja de Jesus, não antes do segundo, terceiro século da era cristã. É um Evangelho sui generis. Poderíamos, numa linguagem bem nossa, dizer, é um Evangelho queer. É um evangelho estranho, tanto que o seu símbolo maior é uma águia altaneira, com as garras para fora, olhando, mirando o mundo de longe, com seus olhos de águia, contemplando o mundo e sobre ele derramando essa boa notícia, essa boa nova. Qual é a boa notícia? Qual é a boa nova? Quem pode me trazer água? Qual é a boa notícia? Qual é a boa nova? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, os homens, não imputando a eles os seus pecados, mas os redimindo. O Evangelho de João proclama essa boa notícia, proclama essa boa nova. Diz ao mundo: vocês estão reconciliados, não há mais inimizade entre vocês e Deus, porque houve um homem que também é Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo. Esse homem é Jesus de Nazaré, o Deus revelado em Jesus de Nazaré, que foi morto numa cruz. E nós hoje, durante essa semana, estamos exatamente meditando os últimos dias de Jesus, mas que ressuscitou. A força da vida que vence o poder da morte e que então outorga a vida, reconciliando todos nós com o Pai. O Evangelho de João, portanto, por ser um evangelho sui generis, por ser um evangelho muito marcado, era um evangelho outside, era um evangelho marginal, era um evangelho excluído, que não, depois de muito debate, de muita discussão pelos concílios da igreja, foi aceito, entrou no cânon. Então eu disse para os meus pares: este evangelho é a nossa cara. Esse evangelho é para nós. Da mesma forma que nós não somos entendidos, compreendidos hoje pela maioria das igrejas, da mesma maneira que a comunidade de João era não entendida, não compreendida, não aceita pela igreja, da mesma maneira que a nossa ministração, a nossa pregação não é aceita pela maioria das igrejas, a da igreja de João também não era. Portanto, existe um vínculo profundo entre nós, os outsiders de hoje, os excluídos e incluídos em Cristo de hoje, da comunidade de João, que embora acreditavam que Jesus era o Senhor, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, eram também vistos de maneira reticente pelas demais igrejas. Mas o Evangelho de João e a comunidade de João, que registra esse Evangelho, mostrou como eles viam a missão de Jesus, como eles entendiam a missão de Jesus, como eles compreendiam a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário,
não excluindo absolutamente ninguém. Contudo, para a comunidade de Éfeso, para a comunidade joanina, salvação não era uma questão de escolha, salvação não era uma questão de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Para a comunidade de João, salvação era obra específica e única do Pai, de Deus, que transformava, apelava ao coração do homem e o entregava então a Jesus Cristo. O tempo todo Jesus, no Evangelho de João, vai dizer: o Pai me deu, eles são meus, porque o Pai me deu. No capítulo 15 ele vai dizer mais claro ainda: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Sou eu que vos escolhi, sou eu que vos santifiquei. É a minha palavra que vos santifica. Não é vocês que buscam desesperadamente esse negócio chamado santidade, mas é a minha palavra que vai caindo no coração de vocês, que vai transformando vocês, porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim é o trabalho da palavra em nós, que vai nos modificando, nos modificando, nos modificando, nos santificando, até que então seja dia perfeito para nós. Então, por isso, por conta dessas peculiaridades deste Evangelho Santo e Bendito, o Evangelho de João, que nós da ICM Brasil, em 2011, tomamos posse desse Evangelho. Dizemos: este Evangelho também é para nós. Este Evangelho também é para o povo excluído, assim como a comunidade de João era uma comunidade excluída, era uma comunidade marginal. Nós também tomamos posse desse Santo Evangelho e queremos que a nossa igreja, que a igreja da comunidade metropolitana do Brasil, que a nossa comunidade, tal qual a comunidade joanina em Éfeso, seja também uma águia que voe alto, que mostre suas garras, que olhe para esse mundo com olhos de águia e proclame para os quatro cantos da terra ouvir: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas os salvando, os redimindo pela sua graça. Amém. Nós somos a igreja bendita e santa. Somos a noiva do Cordeiro, tal qual a comunidade de João. E tal qual a comunidade de João, cremos que esta oração, a oração sacerdotal de Jesus, já pararam de pensar por que é oração sacerdotal de Jesus? Porque Jesus nela está intercedendo, Jesus nela está pedindo ao Pai pela sua igreja, e ele é muito claro. Ele vai dizer num dos versículos: eu não peço por todos, não peço pelo mundo, eu peço por aqueles que o Senhor me deu, peço por aqueles que o Senhor me deu agora, e peço por aqueles que virão a crer em mim pela tua palavra. Somos nós. Lá atrás, no contexto da paixão, porque este é o contexto mais próximo, Jesus aqui está na Santa Ceia. Jesus aqui está naqueles dias em Jerusalém, sabendo que vai morrer. E nesses instantes, nos últimos instantes de sua vida, ele para e ora. E a oração dele não tem outro alvo. A oração dele não tem outro propósito, senão aqueles que são dele, a sua igreja santa e bendita, o seu povo eleito, aqueles que o Pai lhe deu, os que o Pai lhe deu naquele momento, e os que o Pai lhe daria no futuro, porque ele roga: eu peço por esses que o Senhor me deu, e peço por todos e todas aqueles e aquelas que virão a crer em mim.